No turbulento cenário da América dos anos 20, um homem surgiu como uma figura icônica, tanto temida quanto admirada. Seu nome ecoava pelas ruas escuras de Chicago, a cidade do crime, onde sua sombra se estendia sobre cada beco e esquina. Alphonse Capone, conhecido como Al Capone, emergiu das origens humildes para se tornar o inimigo público número 1, o sinônimo do submundo do crime. Sua ascensão meteórica ao poder, sua brutalidade impiedosa e sua influência corruptora fizeram dele um dos gangsters mais notórios da história. Mas por trás de sua imagem impiedosa havia também um homem complexo, um mestre da manipulação, que durante a era da proibição governou a cidade com um punho de ferro. E hoje vamos conhecer a história de Al Capone, o homem cujo nome ficou marcado na história como uma das figuras mais controversas e fascinantes do mundo do crime. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva e já deixe o seu like. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo e agregar algum valor para você. Então, sem mais delongas, vai lá, pega um café, se ajeite, mas cuidado com a postura e bora pra história. Era o ano de 1889, em um bairro agitado e cheio de desafios. No coração de Nova York nasceu Alphonse Capone. Em uma pequena casa, entre tantas outras, viviam seus pais imigrantes italianos em busca de uma vida melhor. Desde cedo, Alphonse conheceu as dificuldades e adversidades da vida nas ruas do Brooklyn. A pobreza e a criminalidade eram constantes, moldando seu caráter e personalidade. No entanto, os desafios cotidianos o colocaram em contato com uma realidade violenta e muitas vezes injusta. Os imigrantes italianos enfrentavam a discriminação e as gangues locais ofereciam uma suposta sensação de proteção e pertencimento. Mas Alphonse tinha sonhos maiores. Ele não queria ser apenas mais um entre tantos. O desejo de alcançar o sucesso e prestígio o impulsionava a buscar alternativas para mudar o destino de sua família e de si mesmo. Buscando conhecimento e inspiração, Alphonse encontrou na leitura uma forma de escapar da dura realidade do bairro. Ele ansiava por uma vida diferente, uma vida que lhe desse oportunidades que o destino não parecia ter-lhe concedido. Era o início da década de 1910 e Nova York fervilhava com oportunidades e perigos. Em meio ao cenário caótico, o jovem Alphonse Capone buscava seu lugar no mundo. Alphonse estava determinado a sair da pobreza e, para isso, trabalhava incansavelmente em empregos humildes, mas a vida lhe reservava uma oportunidade que mudaria o seu destino. Em uma noite sombria, quando o perigo espreitava nas esquinas, Alphonse chamou a atenção de Donnie Torrio, um influente gangster do submundo de Nova York. A coragem e a astúcia de Alphonse impressionaram Johnny, que viu potencial no jovem e decidiu dar-lhe uma chance. Assim, Alphonse entrou no mundo sombrio das atividades ilegais, tornando-se um membro da gangue de Johnny. Alphonse mostrou-se valioso para a gangue, revelando uma habilidade notável em resolver problemas com violência, mas também com inteligência. Com o passar do tempo, Alphonse provou seu valor, subindo rapidamente nas fileiras da gangue. Seus olhos estavam fixos em um objetivo: o poder e o sucesso que tanto almejava. A lei seca estava prestes a trazer novas oportunidades. A proibição da venda de álcool tornou-se a oportunidade perfeita para que Alphonse, junto com Torrio, se envolvesse em um negócio lucrativo: o contrabando e venda clandestina de bebidas alcoólicas.
O jovem Alphonse Capone estava prestes a entrar em um mundo de ambição e perigo, onde o sucesso seria medido pela astúcia e pela violência. Sua jornada estava apenas começando, e ele estava determinado a construir o seu próprio império no submundo do crime. Com a chegada da década de 1920, os Estados Unidos mergulharam em uma época de grandes mudanças. A 18ª emenda proibiu a produção, venda e distribuição de bebidas alcoólicas em todo o país. Assim, nasceu a Era da Proibição. Al Capone e John Torrio viram na proibição a oportunidade de uma vida. Eles estavam dispostos a desafiar a lei e arriscar tudo para enriquecer com o contrabando de álcool. Armazéns secretos foram montados para estocar o álcool contrabandeado, e o império de crime de Al Capone começou a se expandir rapidamente. As festas clandestinas, os bares escondidos, conhecidos como speakeasies, prosperaram sob a liderança de Capone e sua gangue. O álcool fluía livremente e o dinheiro jorrava em seus cofres. A crescente influência de Capone foi além do mundo do crime. Ele estendia seus tentáculos corruptos para a política e a aplicação da lei, subornando autoridades para garantir a sua impunidade. Na década de 20, Chicago se tornou o epicentro do crime nos Estados Unidos, onde a lei seca abriu as portas para um submundo de oportunidades ilegais e riqueza ilícita. Al Capone se tornou a figura mais proeminente no cenário do crime organizado. Com sua personalidade carismática e implacável, ele controlava todos os aspectos da cidade, desde contrabando de bebidas alcoólicas até os jogos de azar e a prostituição. Os speakeasies eram o ponto de encontro da elite social e dos gangsters, onde o álcool fluía abundantemente, e a música e a dança enfeitavam a noite. Sob a sombra da corrupção policial e política, Capone e sua gangue mantinham um controle firme sobre as atividades ilegais de Chicago. Contrabandear bebidas alcoólicas no Canadá e destilar o álcool clandestinamente tornaram-se operações altamente lucrativas. Enquanto as autoridades tentavam combater o crime, muitos membros da polícia e do governo eram subornados ou ameaçados para evitar interferência nas operações criminosas. Bom, em meio a tudo isso, Capone era visto de maneiras diversas. Para alguns, era um herói, oferecendo emprego e oportunidade em tempos difíceis. Para outros, era um vilão responsável por incontáveis atos de violência. Além do império do crime, Al Capone também era um homem de família. Ele amava sua esposa, mãe e seus filhos, mostrando um lado mais humano de sua personalidade complexa. Em meio à riqueza e o poder, Al Capone governava Chicago como um verdadeiro rei do crime, mas a sombra de seu império do crime se estendia cada vez mais e seus dias de glória e prosperidade estavam prestes a acabar. No entanto, a riqueza e o poder de Capone não vieram sem um preço. Confrontos violentos com gangues rivais marcaram a cidade, e a reputação de Capone como um gangster impiedoso começou a se espalhar. O ano era 1929 e Chicago estava imersa em uma guerra brutal entre gangues rivais pelo controle do mercado ilegal de álcool. A rivalidade entre Al Capone e sua gangue e a gangue de George Bugs estava chegando em um ponto crítico. Bugs Moran, um homem astuto e rival ferrenho de Capone, estava determinado a tomar o controle dos negócios ilegais em Chicago. E a tensão entre as gangues estava prestes a culminar em um dos eventos mais sangrentos da história do crime. Com os ânimos exaltados, Al Capone e seus homens se reuniram para planejar um golpe contra a gangue de Moran, que frequentemente o desafiava. A
A estratégia era eliminar Bugs e seus principais associados em um ataque cirúrgico, conhecido mais tarde como o Massacre de São Valentim. Naquele dia fatídico, a armadilha estava pronta. Os homens de Capone se disfarçaram de policiais e invadiram o armazém onde Bugs e sua gangue estavam reunidos. Sem qualquer chance de defesa, os homens de Bugs foram emboscados. Tiros ecoaram no armazém, ceifando vidas de forma brutal e impiedosa. O ataque resultou na morte de 7 membros da gangue de Bugs, incluindo alguns que foram confundidos com ele. O massacre chocou a cidade e atraiu atenção nacional para a violência sem precedentes que acontecia nas ruas de Chicago. A opinião pública ficou horrorizada com o derramamento de sangue e a pressão sobre a polícia para acabar com a violência e prender os responsáveis cresceu consideravelmente. O massacre do dia de São Valentim deixou uma marca indelével na história do crime americano. Enquanto Al Capone buscava manter o seu império do crime intacto, ele sabia que o preço do poder era alto e que os dias de glória estavam contados. O império do crime de Al Capone atingia seu auge, mas a escuridão que o cercava também aumentava. Ele havia conquistado riqueza e poder, mas também a atenção implacável das autoridades que estavam determinadas a derrubá-lo. Após o sangrento massacre do dia de São Valentim, a pressão sobre Al Capone e sua gangue aumentou drasticamente. A opinião pública exigia justiça e as autoridades estavam dispostas a fazer de tudo para colocar um fim na impunidade de Capone. Al Capone, conhecido por sua personalidade arrogante e autoconfiante, percebeu que a perseguição das autoridades estava se intensificando. Por trás da fachada de calma, ele sabia que a situação era grave. O agente federal Eliot Ness liderava uma equipe de intocáveis, com uma missão específica de capturar Capone. Eles eram implacáveis em sua busca pela justiça. As autoridades trabalhavam incansavelmente para reunir evidências suficientes para condenar Capone. O foco era suas atividades ilegais, mas também em sua evasão fiscal. A imprensa acompanhava cada passo das autoridades na perseguição de Capone. Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas sobre a caçada do inimigo público número 1. Em meio à crescente ameaça das autoridades, Capone e sua equipe legal trabalhavam freneticamente para encontrar brechas na lei e adiar a prisão iminente. À medida que a investigação avançava, a verdade sobre a extensão das atividades criminosas de Capone era revelada. Contrabando de álcool, jogos de azar, prostituição, suborno eram apenas algumas das acusações contra ele. Com a intensa pressão da opinião pública e a ameaça das autoridades, a única acusação sólida contra Capone foi a de evasão fiscal. Em 1931, ele foi finalmente indicado e levado a julgamento. O julgamento de Capone foi um espetáculo que atraiu a atenção de todo o país. A multidão curiosa e ávida por ver a queda do gangster notório se aglomerava nos arredores do tribunal. Enfrentando a justiça e todas as evidências acumuladas contra ele, Al Capone enfrentava o momento mais crucial de sua vida. O destino do homem que governou Chicago com um punho de ferro estava nas mãos dos jurados. O julgamento de Capone foi um dos mais aguardados da história dos Estados Unidos. O homem que uma vez comandou Chicago com mãos de ferro, agora enfrentava a possibilidade de perder tudo o que construiu. As testemunhas detalhavam as atividades criminosas de Capone, enquanto as evidências documentavam suas transgressões. O caso estava nas mãos do júri e a sentença final ditaria o destino do império de Capone.
O tribunal estava repleto de expectativa. A plateia, ansiosa por justiça, aguardava a leitura do veredito que poderia selar o fim do Império de Capone. O veredito era incontestável. Capone foi considerado culpado por evasão fiscal e sentenciado a 11 anos de prisão, além de multa e restituição. O outrora poderoso e temido gangster foi algemado e levado pelos oficiais de justiça. Seu império do crime estava ruindo e a era de Al Capone chegava ao fim. A notícia da condenação de Capone ecoou por Chicago e além. A cidade que uma vez o reverenciou agora celebrava sua prisão, enquanto suas atividades ilegais eram desmanteladas e outros criminosos buscavam preencher o vazio deixado por ele. Enquanto cumpria sua pena na penitenciária de Atlanta, Capone viu seu império ser desmantelado por seus rivais e pela justiça. Aquele que um dia foi o rei do crime, agora estava restrito a uma cela. Os anos na prisão cobraram seu preço em Capone. Sua saúde física e mental se deterioraram, e o homem que uma vez foi sinônimo de poder e ambição, agora enfrentava o peso das consequências de suas escolhas. Em 1939, Al Capone foi liberado da prisão por bom comportamento, mas sua influência e poder nunca mais foram os mesmos. Ele passou seus últimos anos em reclusão, sofrendo os efeitos tardios de uma vida marcada pelo crime. O homem que um dia governou Chicago com mãos de ferro viu seu império do crime ruir diante seus olhos. O poder, o glamour e a riqueza foram substituídos por uma existência solitária e sombria. Al Capone morreu em 25 de janeiro de 1947, aos 48 anos, em sua casa em Palm Island, Miami Beach, Flórida. Ele faleceu devido a complicações relacionadas a uma série de problemas de saúde, incluindo sífilis, que contraiu em sua juventude. A sífilis havia se agravado e afetado seu sistema nervoso, resultando em uma condição conhecida como neurosífilis. Após sua morte, Al Capone foi enterrado no cemitério de Mount Olivet, em Chicago, ao lado de seu pai, Gabriel Capone. A figura controversa e infame de Capone deixou um legado duradouro na história dos Estados Unidos, como um dos gangsters mais conhecidos e temidos da era da proibição. O homem que já dominou o submundo do crime em Chicago viu seu império desmoronar por suas próprias mãos. Sua ascensão meteórica e a queda dramática deixaram uma marca indelével na história do crime. Mesmo depois de décadas, seu nome ainda é sinônimo de um dos períodos mais sombrios e fascinantes da história dos Estados Unidos. Bom, pessoal, essa foi a história de um dos maiores gangsters da história. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!